Fala galera, a gente tá aqui em frente à LERJ, no Rio de Janeiro. Tá rolando aqui agora uma manifestação, ó, muita gente. Aqui eu conversei com alguns aqui, estão falando que é dos servidores públicos do Rio. E vamos tentar conversar com alguém pra ver aqui por que eles estão aqui, se eles querem trocar uma ideia com a gente. Boa tarde, beleza, irmãozão? A gente pode fazer entrevista aqui para um blog, para mostrar aqui o que tá acontecendo, qual é a movimentação da galera aqui. Os Mortadelas, dá uma olhada no Facebook. Pode falar rapidinho, só tipo, por que estão aqui? Não pode? A gente, na verdade, a gente... Posso só pegar o teu áudio, então? Quem entrou não se identifica, tá filmando eu aqui, ó. Pode ser? Só pra falar, tipo, por que vocês estão aqui. A gente tá apoiando o movimento dos servidores aqui no Rio, entendeu? Isso aí eu tô vendo muito do policial, o inspetor, e a gente não costuma ver essa galera aqui. E a gente queria entender, tipo, é uma união de todos os servidores? É isso? Contra o que, assim, que vocês estão aqui protestando? Então, agora vem um projeto aí da maldade, né, que vai, na verdade, só atingir os servidores. Na verdade, os servidores, eles não deram causa. Executivo. Exatamente. Na verdade, a gente não deu causa, né, a essa situação caótica que está no Rio de Janeiro, mas na verdade, quem é o único que vai pagar a conta aqui somos nós. Então ele botou um projeto que, na verdade, se você for analisar friamente, é um confisco de salário, porque a ideia dele é botar uma alíquota de 16%, aumentar a alíquota que a gente tem de 11% para 14%, isso vai totalizar 30%, tá? De retenção no nosso salário, mais os 27,5% do imposto de renda. Então, se a gente parar para analisar, mais de 50% do nosso salário vai estar comprometido se essas novas medidas forem adotadas. Também está querendo tirar o triênio, o servidor que já é um direito adquirido. Então, assim, eu acho que todo mundo aqui entende que o Rio de Janeiro está passando por uma situação difícil, que algumas medidas têm que ser adotadas, mas o que não pode fazer é você já ferir direitos que foram adquiridos e conquistas que são conquistas que a gente está falando de 10 anos que a gente já está brigando e que hoje em dia essa situação ainda nem está atualizada, porque na verdade a gente ainda teria que estar tendo uma remuneração melhor. Isso não condiz com a realidade, principalmente do padrão de vida aqui do Rio de Janeiro. A gente tem um vale-refeição que é menor do que, por exemplo, é pago para os presos. O nosso auxílio transporte é de R$100, se você for fazer a conta. Você não vai conseguir ir de volta com esse valor de transporte, chegar no seu local de trabalho. Então, assim, muitas vezes o servidor, ele já se desdobra, ele já sai até no negativo para ir trabalhar. Agora, realmente, essas medidas que estão sendo adotadas vai inviabilizar completamente, né, a vida. E isso aí vai refletir no aumento da recessão, da falta de circulação de dinheiro. O Brasil já é um país, a gente querer concordando ou não, mas que já depende muito do servidor público. Não é um país que concentra assim, a ideologia na privatização e tal. Então, se a gente fizer isso, né, com todos os servidores aqui do Rio de Janeiro, na verdade isso é uma parábola que a gente consegue ver na economia, isso vai ter menos movimentação de dinheiro. Então, alguma coisa ou outra a gente entende até que tem que ser tomado, até para viabilizar o nosso pagamento. Esse mês, por exemplo, a gente ainda não recebeu. Então receber há quanto tempo está sem receber? Na verdade, a gente não recebeu, né? O salário, efetivamente. A gente não recebeu esse mês. Mas tem muita coisa que a gente ainda não recebeu. Por exemplo, existe aqui no Rio de Janeiro um plano de metas para você atingir com relação a roubo, a criminalidade. Quando você atinge esse plano de metas, você recebe uma premiação. Ninguém da segurança pública ainda recebeu do segundo semestre de 2015. A gente tem um plano aqui, que é o registro adicional de serviço, que a gente é convocado para fazer como se fosse uma hora extra. A gente participou efetivamente disso nas Olimpíadas. A gente ainda não recebeu absolutamente nada do que foi trabalhado a mais nas Olimpíadas. Então, existe algumas coisas, o 13º salário, que a gente sempre recebia, pelo menos a metade no meio do ano, a gente ainda não recebeu nada. Então tem várias parcelas aí que ainda não foram recebidas ainda.
Então, irmão, assim, a gente tá vendo aí, tipo, no Brasil inteiro, vários movimentos, várias ocupações. Por exemplo, os professores aqui no Rio, né, estavam sem receber 3 meses aí, né, tipo você, mesma coisa, né, todo mundo é servidor, cada um na sua área, uns sofrem mais, outros menos, a gente sabe como é que é. E aí fizeram greve, foram pra rua, que tá todo mundo fazendo. E muita gente taxa de vagabundo, fala que os caras não querem trabalhar, fala que não tem que fazer greve, que professor é tudo vagabundo e tal. Tem os alunos também, que por causa da PEC agora vai perder muito investimento em educação, então ocupando as escolas. A galera taxa de vagabundo, fala que os moleques não querem trabalhar. O que vocês acham, assim? Porque não é normal, costumeiro, a galera da segurança pública tá nesses movimentos. Mas é importante porque é todo mundo servidor, né? O que você acha aí dessa visão que você tem da galera da segurança pública, por exemplo, em relação a esses outros movimentos sociais? Eu acho assim, que primeiro a gente vive no Estado democrático de direito. A partir do momento que a gente vive no Estado democrático de direito, que a gente tem uma Constituição que nos dá o direito, né, à greve, é um direito constitucional, e a gente tem nosso principal tribunal aqui no país, que é o STF, chancelando, dizendo em caso do servidor não receber salário, como é nosso caso, que a gente não recebeu o 13º salário, que a gente já está quase no meio de novembro e ainda não recebeu o salário de outubro, então o próprio STF fez essa reserva nos dando esse direito, né? E com relação aos outros movimentos, eu entendo o seguinte, eu entendo que a democracia, né, na forma plena dela, às vezes ela pode se manifestar de uma forma negativa. Então eu até entendo, né, que é ruim você ter uma ocupação numa escola, você aí não vai ter o Enem, isso vai dar um gasto público maior, mas às vezes a democracia ela tem que ser utilizada dessa forma, que é uma forma que as pessoas fazem para serem ouvidas, porque se não for dessa forma, de repente nunca ninguém ouvir. Então, infelizmente, é através de um prejuízo, né? É fazendo alguma coisa de repercussão, se você analisar friamente, aquilo pode ser considerado até ruim, mas é uma forma que as pessoas fazem para ser ouvidas. Eu também acho que, por exemplo, hoje aqui 5 mil pessoas, de repente essas pessoas estando trabalhando, investigando, cada um fazendo a sua função, seria, né, uma análise fria melhor para a população, eu não tenho dúvida disso. Mas a partir do momento que a gente está numa democracia e a gente vê que a gente está sendo muito atingido e quando os governantes não estão sendo atingidos da mesma forma, não é algo proporcional, eu acho que infelizmente é válido. Eu acho que... Então você, por exemplo, é a favor dessas ocupações nas escolas? O que você está achando desse movimento estudantil? Eu acho assim, sinceramente, eu acho que o que a gente poderia resumir é o bom senso, né? Eu acho que, assim, teria que ter um bom senso. Eu não prego a violência. Eu vi em alguns momentos até algumas pessoas tentando dialogar. Até um cara que sempre está no YouTube aí, tentando dialogar. Quem? O canal Mamãe Falei? Pois é, mas você viu, por exemplo, que teve uma galera do grupo do MBL que foi lá junto com outros pais tentar tirar a força os estudantes que estavam ocupando a escola. O que tu achou disso, por exemplo? Isso não estaria aí ferindo esse direito democrático que você citou aqui, de poder se reunir, de às vezes, por exemplo, vocês estão sem trabalhar, aí eu posso chegar e falar assim, pô, tu é mó vagabundo, você é servidor e não tá me servindo, mas aí tu vai me falar assim, pô, mas e o meu salário, né? Então é o meu direito contra o seu. Nesse momento que a gente tem esse conflito, a gente tem que decidir como sociedade democrática quem eu vou apoiar. Eu vou abrir mão do meu direito de cidadão, de ter o teu serviço de policial, ou eu vou cair junto contigo e eu falar, não, cara, tu tá certo, porque tu tem esse direito e democraticamente eu vou aceitar a tua greve e vou apoiar porque o Estado tá te sacaneando, entendeu? Então, assim, os estudantes, por exemplo, eles ocuparam algumas escolas, muitas escolas, e deixou de fazer o Enem. E aí colocaram a culpa nos estudantes. Pois é, mas por que os caras não pegaram e remanejaram as escolas antes? Essa galera que tá lá ocupando as escolas, se eles não estiverem ocupando hoje, daqui a 20 anos não vai ter escola pro filho deles, entendeu? Porque tem muita gente, você sabe, que não consegue pagar a escola particular. Então essa é a situação complicada. Por exemplo, aí vocês estão fechando aqui uma rua principal aqui e tal do centro. Isso não está gerando algum prejuízo para a sociedade? Tá, mas em nome do direito de vocês conseguirem o que é direito de vocês, como você falou, do STF, isso aqui para mim vale a pena.
entendeu? Então assim, eu acho que esse é um momento importante, inclusive pra gente refletir, né? Muita gente aqui, você sabe, né, dentro da polícia e tal, acaba tendo uma visão, não, essa galera aí é meio desocupada, não quer trabalhar, meio vagabundo e tal. E aí agora nesse momento que vocês passam, né, por essa dificuldade, vocês veem o valor de estar aí se mobilizando, né? Então, pô, parabéns, cara, por você estar aí, tá? Tamo junto nessa luta, dá uma olhada lá na página depois. E a gente tá apoiando os servidores, porque, irmão, não tem jeito, precisa de servidor para tocar o Estado, né? O Estado não é uma máquina sozinha. Eu agradeço aí também a oportunidade, né? O que tu falou aqui tá tudo na íntegra, dá uma olhada lá e passa adiante. E falar o seguinte, se for efetivamente, né, pra gente ter uma mudança de paradigma, né? Se for pra gente realmente pensar a médio e a longo prazo, então eu acho que vale a pena, como você falou, né? Acho que de repente hoje teve um pouco de prejuízo, a gente também não vai ficar fazendo isso assim todos os dias, a gente entende que a cidade tem que andar normalmente e a gente também tem nossas obrigações e nossas atribuições. Mas eu espero sim que essa juventude, que nem é a minha, né, que a minha até já passou um pouco, mas que tenha maior conscientização, que se estude, que veja o que está acontecendo, que veja que esse movimento que os servidores estão fazendo não é uma birra, não é de um caráter punitivo, não é nada disso, e que realmente a gente consiga, pelo menos a médio prazo, melhorar um pouco aqui o Brasil e o Rio de Janeiro de uma forma especial. É isso, então vamos combinar uma parada. A gente ajuda a desconstruir a ideia de que policial e tal, os caras são tudo fascista, e vocês ajudam a desconstruir a ideia de que estudante é vagabundo, combinado? Camarada, brigadão, tá? Tu não apareceu aqui não. Os Mortadelas, tá no Facebook, Instagram, na porra toda. Demorou? Tamo junto na luta, valeu. É isso aí, galera. Então, a gente trocou uma ideia aqui com as pessoas. Tá muito cheio aqui, ó. Tá muito cheio, então quem estiver aqui pelo Rio, servidor municipal, estadual, chega mais aqui pra apoiar o movimento. E é isso aí, galera, ocupa a porra toda. Esse governo aqui do Rio é o governo capaz do governo golpista, né? Então ele tá segurando aí por causa do governo federal e a PEC vai vir aí pra atropelar a porra toda. Já declarou estado de calamidade no Rio de Janeiro, o que é bizarro, né? Mas é isso. Então, ó, escutem aí essa entrevista. Eu entrevistei aqui um amigo aqui, policial civil, falando aí sobre a visão dos agentes de segurança pública sobre esse movimento e outros movimentos sociais que estão acontecendo pelo Brasil, beleza? Então tamo junto, galera. Vão acompanhando aqui. Toda a força aos servidores. Tamo junto, galera.